Muito boa noite a todos. Estamos de volta em mais uma segunda-feira, aqui na TV Aberta, às 20h30, com você que está nos prestigiando nas redes sociais. Eu agradeço muito. Hoje, especialmente com o meu professor de curso preparatório para concurso, uma pessoa de altíssimo gabarito, é jurista, é considerado jurista por esse motivo, um estudioso do direito penal, uma pessoa extremamente preocupada com as questões sociais, com o país principalmente, é doutor em Direito Penal pela Universidade de Madrid, é mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo, foi promotor de Justiça por 3 anos, foi juiz de Direito por 15 anos, foi proprietário de um dos maiores cursos preparatórios para exame da OAB e concursos públicos no Brasil. A honra de apresentar a vocês, nós vamos ter uma aula hoje de atualidade com o professor, meu amigo, Luiz Flávio Gomes. Muito prazer estar aqui com o senhor. É uma honra tê-lo aqui conosco. Igualmente. Professor, nós estávamos conversando agora. Eu tenho visto o senhor muito na mídia, o senhor é muito requisitado para muitas entrevistas, a sua opinião é muito sincera e com altíssimo conteúdo. E sempre com o intuito da eficiência. O senhor sempre comenta, não comentando com crítica, mas comentando para dar eficiência e procurar uma solução. Eu acho que todo brasileiro está muito preocupado com a questão do direito penal emotivo, do legislador de urgência, de emergência, aquela legislação penal que diz assim, vamos aumentar a pena que isso vai resolver. E nós estamos sabendo que não resolve. As discussões no Congresso, a lei penal nossa é lei federal. Como é que o senhor está vendo essa explosão da violência num país democrático, de boas pessoas? O brasileiro é uma boa pessoa, ele não gosta dessa violência, isso não é da nossa cultura, mas há, infelizmente, um medo geral, uma explosão da violência e a consequência disso, o que preocupa muito, é essa questão carcerária que não reeduca ninguém, né, professor? Isso. O leque de questões, então, colocadas é muito grande. Falar de violência, os tipos de violência, o porquê dessa violência, o sistema carcerário e como combater essa violência. Violência, existe a violência interpessoal, um briga com o outro, bate no outro, mata o outro, marido bate em mulher, mulher bate em criança. Essa violência interpessoal. Existe a violência estrutural. Violência estrutural é a união do econômico com o político que gera desigualdade. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. O índice Gini do Brasil é 51. 51 é um absurdo de desigualdade. Se você imaginar que os 20 países mais iguais do planeta, dentre eles, Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Japão, esses 20 países têm um Gini, ou seja, um índice de desigualdade em torno de 25, até 30 no máximo. O Brasil é 51 Gini, ou seja, é muito desigual. Quem tem, então, tem muito, e quem não tem, tem muito pouco. Desigualdade gera um mundo de problemas. Problemas de saúde, problemas de gravidez de mães solteiras, problemas gravíssimos sociais e, sobretudo, violência. A violência nossa, portanto, ela tem uma explicação. Ela não tem justificação, porque nunca vamos justificar essa violência brutal. Mas uma explicação está muito óbvia. Por quê? Dou números. Todos esses números estão no meu novo livro, que sai agora em agosto, 250 anos de Beccaria. Eu escrevi Beccaria 250 anos depois. Eu, então, repassei todas as teses do Beccaria e fui atualizando e vendo o que aconteceu com as ideias de Beccaria. Pois bem, os países que seguem as ideias de Beccaria estão com um assassinato para cada 100 mil pessoas. Um assassinato para cada 100 mil pessoas, em média. São esses 20 países que eu mencionei. O Brasil tem 29 para cada 100 mil pessoas. Ou seja, somos 29 vezes mais violentos do que o grupo elite hoje do mundo, onde você pode viver tranquilamente, e é o sonho de todo mundo viver nesses países. Pois bem, por que a diferença?
esses países têm um altíssimo índice de igualdade. Eles ganham $50 mil por ano de renda per capita. Renda per capita. Cada um ganha $50 mil por cabeça. O nível de escolarização é altíssimo, escolas de altíssima qualidade. Logo, a violência cai. Onde tem muita escolarização, a violência cai. E o Brasil não está cumprindo esse mínimo, seja de escolarização boa, seja de renda per capita. Nós estamos patinando em $11 mil há muito tempo e não vai, a gente não consegue sair daí. No Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, nós somos 85, estamos no meio, nem somos iguais aos países africanos, mas estamos muito longe da elite que está lá em cima. Mas está muito estático isso, muito né? estático, Há muito tempo ocupamos essa posição. Conclusão, a violência, então, está muito bem explicada. Nós sabemos por que somos violentos. Somos porque é muito desigual, país extremamente desigual, com violências de todo lado, interpessoal, estrutural e cultural. A violência cultural, o terceiro patamar da violência, significa culturas religiosas, filosóficas, ideológicas que estimulam a violência. Então, por exemplo, a cultural machismo. Machismo, ou seja, pelo machismo, os homens estão matando 12 mulheres por dia no Brasil. Por dia! A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no nosso país. Isso é uma cultura machista tremenda. Logo, todos os ingredientes para desenvolver a violência estão presentes no Brasil. A desigualdade socioeconômica, falta de escolarização, baixa renda per capita, Gini muito alto, etc. Agora, o que fazer com essa violência? A questão é não só mais explicá-la, o porquê que ela existe, mas sim como enfrentá-la. Os países são livres para adotar as políticas criminais que bem entenderem. Isso faz parte da soberania de cada país. Porém, alguns países adotaram o caminho correto e o Brasil adotou o caminho errado. Onde está a diferença entre o grupo de países que fizeram certo e os que fizeram errado? A diferença está no seguinte: países que fizeram certo, eles fundamentam a política criminal deles em 2 pilares. Quais? Certeza do castigo, ou seja, ninguém vai escapar, você necessariamente vai ser punido. Isso cria uma cultura. Cria a cultura da certeza do castigo. E, em segundo lugar, isto é aliado a políticas socioeconômicas e educativas. Os países que fizeram isso têm 1 assassinato para cada 100 mil pessoas. Tem 65 roubos para cada 100 mil pessoas. E esse assassinato desperta um nacionalismo contra. Esse é perseguido radicalmente. Com certeza. É uma coisa impressionante. E ele quando não vai acontece, escapar da justiça. não vai escapar. Não vai escapar da justiça. Não escapa, porque é certeza do castigo. De outro lado, eles têm 65 roubos para cada 100 mil pessoas. 65. Os Estados Unidos, que economicamente está no primeiro time, é o capitalismo mais desenvolvido do planeta, inegável, mas tem muita desigualdade. Sim. Por causa disso, embora riquíssimo, ou seja, êxito material fantástico, tem um fracasso social incrível. O sistema carcerário lotado. 2.300.000 pessoas. Uma indústria. É uma indústria. A indústria dos presídios. Lá eles têm 130 roubos. Mas tem a certeza do castigo. Sim, lá a certeza do castigo existe. Só o desequilíbrio dos americanos hoje é a falta de políticas socioeducativas para subir todo mundo. Mas a classe média deles é bem forte. É forte. Mesmo assim há uma desigualdade. Porque tem muito pobre. Tem muito pobre. Ainda, vamos dizer assim. Cerca de 50 milhões de 1/6 dos Estados Unidos são pobres, paupérrimos. Isto desequilibra inteiramente o país como um todo. Né? De outro lado, eles têm 130 roubos para 100 mil pessoas. E o Brasil? Então, primeiro grupo, 65. Segundo grupo, Estados Unidos, 130. E o Brasil? 550 roubos para 100 mil pessoas. Dos roubos registrados. Por que eu digo isso? Porque hoje 60% dos roubos não são mais registrados. As vítimas não procuram mais a polícia.
Você é roubado Nem para e estatística. não procura mais. Nem para estatística. Quem descobriu isso, não entra para a estatística da polícia. Quem descobriu isso recentemente foi o Datafolha, numa pesquisa de vitimização, que descobriu que 21% dos brasileiros acima de 12 anos foram vítimas de um crime nos últimos 12 meses. 20% da população brasileira. Acima de 16 anos. O que significa, nas nossas contas, 28 milhões de pessoas. 28 milhões sofreram algum tipo de crime nos últimos 12 meses. Ou roubo, ou furto, ou invasão de domicílio, ou agressão física. Nos últimos 12 meses. Ou seja, o crime se alastrou no país. Portanto, uma preocupação em número 1 em várias pesquisas. Preocupação número 1, o que fazer? Os países que fizeram o correto, certeza do castigo, mais políticas socioeducativas. Fizeram o correto, então diminuiu tudo. Os países que fizeram errado, o Brasil é um dos campeões do que está errado. Está tudo errado. A política criminal nossa está completamente errada. Por quê? Ela tem também 2 pilares. Quais são os 2 pilares da política brasileira? Primeiro, edição de leis penais sucessivas, sempre cada vez mais severas, dentro de um contexto de emocionalidade e, de outro lado, de emergencialidade. As leis, então, não param, a fábrica de leis são contínuas. E, de outro lado, o segundo pilar é o encarceramento massivo aloprado, porque você está encarcerando um mundo de gente que não cometeu crime violento. Os 2 pilares do Brasil estão completamente errados. Primeiro, a edição de leis sucessivas sempre mais severas. Quantas leis o Brasil editou de 40 para cá? Digo 40 porque o Código Penal é de 1940. Até a semana passada, o Brasil editou 155 reformas penais. 155 reformas penais. A pergunta: qual reforma penal diminuiu o crime no Brasil? Não existe a médio prazo, ou seja, acima de 1 ano, não existe nenhuma lei que diminuiu o crime no Brasil. Não existe. Não há. Este caminho é errado. É um caminho errado. Mas, no entanto, a população acredita nele. Mas acredita por falta de informação. Sim. Eu duvido que alguém que esteja nos vendo aqui agora soubesse que o Brasil já reformou o Código Penal 155 vezes de 40 até a semana passada. Muito difícil. Pois é, não sabe. Como a população não tem informação, ela acredita numa coisa que não tem efeito prático. E, inclusive, não só a população, os secretários de Segurança Pública do Sudeste estiveram semana passada em Brasília com o Congresso Nacional. Pois bem, o que eles foram pedir? Aumento de pena. Aumento de pena do furto, do roubo, da receptação, aumento de pena para homicídio, aumento de pena para tudo. Tem uma lista enorme. O que eles estão pedindo? Sem nenhum desrespeito, não quero desrespeitar os secretários, lógico. Só que esse pedido de mais leis, novas leis penais, é a mesma coisa que 4 pajés em Brasília rezar para vir chuva. Não tem relação chuva com a reza. Não seria melhor os 4 governadores ou secretários de segurança pensar que eles precisam para combater o crime, fazer com que a população participe da investigação? Isso é uma opinião pessoal minha. Doutor Luiz Flávio, o Disque Denúncia, bem feito, ajuda a polícia demasiadamente. Sem dúvida. A valorização da polícia, porque o senhor está dizendo uma coisa agora extremamente legislativa e emocional, aumentar a pena. Será que já se pensaram qual é a condição que o policial está trabalhando para combater o crime? Não entro nisso. Por quê? Porque melhorar a condição de trabalho do policial significa partir para a certeza do castigo. Se a polícia tivesse melhor estrutura, ela iria para a certeza do castigo. Só que como não bota a polícia, não paga bem policial, não tem estrutura, não tem viatura, não tem sistema informatizado de investigação, não tem serviço de inteligência contínuo, frequente, o que acontece? O governador corta o dinheiro que vai para a segurança pública, ele não põe o dinheiro ali e exige do secretário que faça alguma coisa. Só que ele não quer gastar. Ou seja, ele não gasta para ir para a certeza do castigo. Então o secretário tem que se virar nos 30 e dar uma satisfação para a população. Que ele pede leis novas com aumento de penas. É inócuo, isso é infértil, isso é hoje de nenhuma utilidade prática. De nenhuma utilidade prática. Segundo esteio, segundo pilar sobre o qual se assenta a política hoje brasileira é prender muita gente. E prende mesmo. Bom, mas de qualquer maneira,
prende bastante, mas só que não prende mais do que 2%. Não prende mais do que 2% dos crimes. E de outro lado, muitos não é para ser preso porque não praticaram crimes violentos. Só que hoje se pretende que também fique na cadeia quem não pratica crime violento. E aí o que dá? Um erro grave. 570 mil presos este mês de maio. Fechamos maio com 570 mil presos. Mais cento e tantos mil na domiciliar, chegamos a 715 mil presos em maio. 715 mil. Passamos a ser o terceiro país que mais prende no planeta. Passamos a Rússia, que tem 670 mil presos. Agora o Brasil com 715 mil. Passamos a ser o terceiro. Só estamos atrás de Estados Unidos, 2 milhões e 300, e China, 1 milhão e 700. Só estamos atrás dos dois. Mas a pergunta, 715 mil pessoas presas. Qual crime diminuiu no Brasil? Prender não necessariamente diminui a criminalidade. Claro que os violentos têm que estar lá dentro, independentemente se resolve ou não o crime. O perigoso, o perverso, o violento tem que estar lá dentro e acabou. Nós não queremos conviver com gente perversa. De outro lado, quem não é violento, 75% dos presos não tem violência. 75%. Estão ocupando o lugar de quem poderia estar lá com violência. De quem é o violento. Com certeza. Então os não violentos tinham que buscar todas as penas alternativas imagináveis, jogar a criatividade do brasileiro. Duras, mas alternativas. Duras. Alternativas. Você tem que sentir... No bolso. No bolso, sobretudo crimes econômicos, por exemplo. Sim. Não tem que ter cadeia nunca. Ou com intenção de econômico, né? Ou, aí becaria. Eu volto ao becaria. Olha o que ele falava. Olha que frase maravilhosa dele. Quem quer tirar do alheio tem que perder do próprio. Ou seja, você quer tirar coisas dos outros, eu vou tomar o que você tem. E se vou te tirou, empobrecer. toma. É pena de empobrecimento, que é a pena correta para crimes puramente econômicos, fraudulentos, onde não tem violência. Violência é cadeia, ponto. Fora de violência não é no cadeia nunca. A gente confunde tudo. Nós confundimos tudo. Estamos fazendo tudo errado. Errado em pedir leis novas, com penas mais severas. Errado em prender alopradamente, inclusive, quem não pratica violência. Por que errado? Porque o sujeito entra amador no presídio hoje por um roubo, entra amador e sai profissional do presídio. Logo, nós estamos gastando R$2.000 por mês com cada preso. R$2.000 por mês para treiná-lo para se tornar um grande profissional do crime ou um integrante do crime organizado. Ou seja, o sujeito entra lá como pequeno traficante, ele é um pequeno traficante, isso significa quase 90% dos traficantes são pequenos, bem pequenos, entra como pequeno traficante, ele sai da cadeia, continua traficante, só que não mais pequeno, agora ele é grande. Sem dúvida. Agora ele é um grande. Nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos com o professor Luiz Flávio Gomes. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com o professor Reinaldo Polito. Luxo não é nada sem resistência. Mitsubishi Pajero Dakar. Para quem gosta do luxo, mas não se contenta só com ele. De volta com o jurista Luiz Flávio Gomes. Professor, recentemente, quer dizer, até agora, uma semana atrás, nós tivemos a questão de um exercício de direito de greve de um serviço público que não pode sofrer solução de continuidade, que a população não tem nada a ver com isso e que ainda assim é um direito de greve. Aí, discutido o direito de greve, que na minha opinião não pode ser com paralisação, o direito a discutir um aumento salarial não pode correr junto com 5 milhões de prejudicados. Isso não faz sentido. Como é que fica o judiciário, professor, quando diz assim, a greve é ilegal, abusiva, a sua multa diária é tanto e ainda assim o dia seguinte a estação se encontra fechada? A minha pergunta é o seguinte, o judiciário, ao julgar a greve ilegal e abusiva, não teria que
forçar, executar a volta do serviço público na força do juiz. Se o juiz disse que é ilegal, não pode. Não estou dizendo se é o sindicato ou se não é o sindicato, não me interessa as pessoas. Ordem judicial tem que ser cumprida. Quer dizer, de que adianta, em poucas palavras, dizer que é ilegal, abusiva e continuar parado, prejudicando a população? Isso aconteceu na greve dos metroviários de São Paulo e eles cometeram vários erros. Começaram com um acerto, ou seja, todas as classes têm direito de reivindicar um aumento salarial, melhores condições de trabalho, a Constituição brasileira garante isso. É tranquilo, você pode lutar pelos seus direitos. E lute mesmo, porque se você não luta, não muda nada. Tudo bem, começou bem, mas de repente começaram a praticar tudo ilegalidade. Houve uma liminar que mandava prestar os serviços em horário de pico. E pelo menos neste horário tinha que cumprir essa liminar. Sim. Eles não cumpriram essa liminar. Depois a greve foi decretada ilegal, abusiva, injusta pelo TRT, Tribunal Regional do Trabalho, e com multa inclusive de 500 mil. E eles disseram que não tem como pagar e não vão pagar. Bom, isto tudo coloca em xeque o quê? O próprio Estado de Direito. Estado de Direito, porque decisão judicial é o seguinte: ou ela é abusiva, é absurda, você taca um recurso contra Sim. e pede a suspensão desse absurdo. Ou dois, você cumpre. Exatamente. Ou você ganha num recurso, ou você cumpre. Sim. Não tem o que discutir. Não, eles nem entraram com recurso suspensivo, não ganharam nada disso e descumpriram completamente, dizendo que não iam cumprir mesmo. Bom, viola o Estado de Direito. E o outro erro grave dos metroviários foi o seguinte: foi o de desrespeitar o próximo, o cidadão humano próximo. Você tem todo o direito, sua corporação, de lutar por melhoras, mas você não pode desprezar as demais pessoas. Ou seja, a convivência em sociedade exige de todos nós que lutemos pelos nossos direitos, mas você tem que olhar os dos outros. Cuidado, porque... porque você não exercita o seu direito se você não respeita o do outro. Se não respeita o do outro, você está massacrando os outros. E foi um massacre para a população paulistana nesses dias. Então, em síntese, não buscaram a solidariedade da sociedade, Sim. que poderia, inclusive, até talvez apoiá-los nas com serviço normalizado. Com serviço normalizado, poderia apoiar. Perderam isso daí, desrespeitaram decisões judiciais ambas e disseram agora que não vão cumprir o que está na decisão. Eu acho que, neste contexto, a força do Estado, é aí que entra a força legítima. Ninguém aqui está falando para o Estado abusar no exercício do seu direito de força. A força do Estado a polícia garantiu que quem quisesse trabalhar, pudesse trabalhar. Tá certo, é isso mesmo que tem que fazer. É corretíssimo. Quem quer trabalhar, a polícia garante que possa Sim. trabalhar. Número 1. Mas eu acho que tem que ir mais fundo. Mais fundo é o seguinte: nós temos que usar a nossa criatividade do brasileiro, que é fantástica, para buscar coisas mais profundas. Um sindicato que não cumpre decisões judiciais e que pratica ilegalidades, esse tem que ser extinto. Sim. O MP tinha que entrar com uma ação civil pública para extinguir o sindicato, porque ele passou a adotar uma atitude de ilicitude. Ele passou para o campo de lá. Terrorista. É ilicitude. Ilegal. Ilegal, é uma ilegalidade. E eu acho, então, que aí o sindicato corre risco de sofrer uma ação desse tipo. O próprio Ministério do Trabalho poderia admitir que um sindicato que é inscrito no Ministério do Trabalho ia desrespeitar uma decisão judicial. Perfeito. Porque isso é contra o próprio Ministério, que faz parte do Estado de Direito. Sem sombra de dúvida. Então, o Estado de Direito está aí para ser cumprido. Claro, é verdade, o Brasil vigora paralelamente ao Estado de Direito, o Estado de exceção para aqueles que não foram incorporados no modelo de desenvolvimento nascido com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa nasceu para atender o masculino, adulto, branco, livre e proprietário. Então, quem preenche esses requisitos da Revolução Francesa, o Estado de Direito foi feito para eles.
Quem não preenche esses requisitos sofre muito mesmo. Se você não é masculino e é uma mulher, você vai sofrer muito. A cultura é machista, você vai ser massacrada, você vai ser discriminada. Ou a criança frente ao adulto, é o preto frente ao branco, o pardo frente ao branco, é o não livre que não pode expressar tudo o que quer perante o livre e o não proprietário perante o proprietário. Ou seja, a vida é luta, desde a Revolução Francesa, o 14 de julho, na França, que o povo saiu para as ruas e saiu quebrando tudo e deu a Revolução Francesa, derrubaram o rei, cortaram o pescoço do rei, cortaram o pescoço da rainha, da Maria Antonieta. O povo fez isso um dia para lutar pelos seus direitos. Bem, isso mudou muita coisa, mas muita gente não foi ainda inserida. É verdade. Professor, com relação à questão política, eu gostaria que o senhor finalizasse com como é que o senhor pensa na questão da figura do político. Quer dizer, o político profissional, ele produz alguma coisa para a sociedade? Ele é eficiente? Por que ele é chamado de político profissional? Ele pode ser profissional desde que seja eficiente? Isto é, ser político é uma profissão desde que haja uma contrapartida? Como é que fica esse político profissional no atual cenário político brasileiro? O político brasileiro, na atualidade, é um dos mais desprestigiados do planeta. Pesquisa do Ibope deu conta de que 81% dos brasileiros acham que eles são corruptos ou muito corruptos. Portanto, estão deslegitimados. Há hoje uma crise violenta da democracia representativa. Tremendo. Descrédito tremendo. O político, descaradamente, ele é financiado por algumas corporações e essas corporações gozam de imunidade absoluta. Isso tudo desmoraliza a democracia. Nossa democracia está em pé porque democracia, enquanto um ditador não assume, ela não morre. Sim. Porém, ela está em estágio terminal. Ela está em estágio terminal, está na UTI, porque nossa democracia não cresceu. Ela, em 88, foi restabelecida, mas ela não ganhou o fermento necessário para desenvolver uma democracia certa. Então, ela está quase que morta. Por quê? Os políticos foram cooptados por muitos interesses econômicos. A economia se juntou à política e o financeiro também. Formou uma troika, uma trinca, ou seja, um grupo. Ganha-ganha. Eles ganham para eles, fazem os acordos deles, ganham para eles, e isso tudo dá um descrédito enorme perante a população. Por isso que eu sou hoje contra o político profissional. Minha tese é de que tem que acabar com o político profissional. Político tem que ser o seguinte: continue exercendo sua profissão. É advogado? Continua sendo advogado. É médico? Continua sendo médico. É fazendeiro? Continua sendo fazendeiro. 2 dias por semana, você acompanha tudo pela internet. Todos os projetos, discute tudo na internet. Trabalha durante o dia e à noite você tem que prestar um serviço para a sua cidade, para o país. Vai lá. E 2 dias por semana, vai a Brasília, vota o que tem para votar e acabou. Não pode ser profissional, porque o mal da corrupção está no político profissional, que nunca mais pode perder uma campanha. Se ele perder uma campanha, desmontou tudo ele. Ele acabou porque ele perdeu o escritório dele de advocacia, perdeu o consultório dele de médico, já não entende mais de administrar fazenda. Ou seja, você não pode perder tua cidadania antes de tudo. Depois, o político é uma atividade extra. Precisamos da política e precisamos dos políticos. Porém, não com esses políticos ou com esse modelo de político que temos no Brasil, que é um desastre. É uma troika maligna, esta que eu mencionei, para interesses do Brasil. Professor, nós vamos encerrar essa aula de cidadania que o senhor agora está nos concedendo. Quero agradecer a você que está nos acompanhando. Esse esclarecimento tremendo do jurista Luiz Flávio Gomes. Com certeza, professor, o senhor voltará ao programa para a gente discutir outros temas e eu quero agradecer muito a sua presença. Estou muito honrado com suas explicações e com o seu esclarecimento sobre a situação que nós estamos passando. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Um cumprimento a todos. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Those days are gone.